Há momentos em que o silêncio se transforma em um grito abafado. Você entra num ambiente e, sem dizer uma única palavra, sente o peso de olhares não lançados, respirações suspensas e movimentos contidos. É como se algo invisível passasse a ocupar o espaço. Algo que não se nomeia, mas que paira entre dois corpos como uma tensão elétrica prestes a estourar. O silêncio, nesses casos, não é ausência de som. É presença absoluta de um sentimento que não ousa se revelar. Quando há atração, o corpo nem sempre colabora com a mente. A pessoa tenta manter a compostura, finge distração, mas o silêncio atrai. Um leve atraso na resposta, um suspiro escondido entre palavras, um gesto que hesita antes de acontecer. Tudo isso forma uma sinfonia muda que só os atentos percebem. E nesse instante, mais do que em qualquer declaração verbal, a verdade se revela nua. Esse tipo de silêncio é desconfortável e excitante ao mesmo tempo. Ele incomoda porque tira o controle. O que deveria ser racional escapa pelo invisível. Não há explicações. Não há lógica. Apenas um clima que se impõe e engole tudo. Pessoas trocam palavras banais, mas os olhos desviam e o coração acelera. A atmosfera muda, mesmo que ninguém admita o que está acontecendo. E o mais curioso, quem está por perto percebe, ainda que não entenda. O silêncio da atração é como um campo magnético. Afeta até quem não é o alvo direto. É nesses momentos que percebemos que há mais verdade nos gestos contidos do que em 1000 discursos. O silêncio não mente. Ele só não grita, mas também não cala. Aliás, já que você chegou até aqui, vale a pena seguir acompanhando esse tipo de conteúdo. Se você gosta de desvendar os mistérios ocultos do comportamento humano e perceber o que os outros tentam esconder, já se inscreve no canal e deixa seu like. Isso nos ajuda a continuar revelando verdades que poucos têm coragem de mostrar. Existe algo nos olhos que é impossível camuflar por completo. Eles hesitam, desviam, retornam, fixam, fogem. E cada uma dessas microações revela intenções ocultas, mesmo quando os lábios fingem neutralidade. Quando há atração, os olhos se tornam denunciadores. A pessoa olha rápido demais ou por tempo demais. Encontra o seu olhar e, no mesmo instante, quebra o contato como se tivesse sido pega em flagrante. Essa dança visual quase sempre acontece antes de qualquer palavra ser dita. É nos olhos que a primeira fissura da armadura emocional se forma. Eles observam com intensidade disfarçada, procurando detalhes, absorvendo nuances, como se estivessem tentando guardar cada traço em segredo. Mas ao fazer isso, acabam revelando exatamente o que tentam esconder: o interesse, a curiosidade, o desejo não declarado. Curiosamente, esse olhar não é sempre direto. Muitas vezes, se manifesta na periferia do campo visual, aquele tipo de espiada lateral que acontece quando você acredita que ninguém está vendo. Mas alguém sempre vê, alguém sempre percebe, porque o olhar que deseja carrega um ritmo diferente. Ele tem fome, ainda que tente parecer despretensioso. E há um momento específico que marca essa revelação silenciosa, quando os olhos encontram os seus por acidente, ou pelo que querem fingir que é acidente, e nenhum dos dois consegue desviar de imediato. O tempo congela. A troca é curta, mas intensa. E mesmo quando o contato termina, algo permanece no ar, como um fio invisível que conecta dois mundos que ainda não se tocaram. Nesse jogo, os olhos falam mais alto que qualquer discurso elaborado. Eles são os primeiros a confessar quando o coração se nega. Por isso, aprender a ler os olhos é como adquirir. O corpo é uma criatura instintiva. Antes que qualquer pensamento seja formulado, antes que a mente tente racionalizar o que sente, o corpo já respondeu. Um toque arrumando a roupa que não precisava ser ajustada, um pé que se vira na direção do outro, uma inclinação sutil do tronco como quem quer se aproximar sem invadir. São vacilos quase imperceptíveis, mas carregados de intenção não reconhecida. Ainda, a mente pode tentar negar a atração, ignorá-la ou reprimi-la, mas o corpo não espera a permissão para reagir. Ele se adianta, impulsivo, como se obedecesse a comandos ancestrais, inconscientes. Não há estratégia no movimento, apenas reação. É por isso que muitas vezes as pessoas não percebem que estão se entregando até que já seja tarde demais. A mão repousa próxima demais. A postura se abre sem perceber.
O corpo já aceitou o que a mente ainda discute em silêncio. E é nesse contraste entre o que o corpo faz e o que a mente tenta esconder que a verdade começa a vazar. É como assistir a uma peça mal ensaiada, onde o corpo improvisa uma cena de desejo enquanto a mente tenta manter o roteiro da indiferença. Mas o corpo não é discreto por muito tempo. Quanto maior o esforço em esconder, mais os gestos se tornam marcantes, mais intensas se tornam as pausas, os suspiros, os movimentos espontâneos que não combinam com o discurso. Muitas vezes o corpo se aproxima e, em seguida, se afasta como se tivesse cometido um erro. Mas esse movimento revela tudo. O vacilo da proximidade e o recuo abrupto são sinais de alguém que luta contra o que sente. E nessa dança de impulso e controle, o que era inconsciente começa a se tornar evidente. Para quem observa com atenção, claro, a mente pode construir defesas, argumentos, justificativas, mas o corpo, esse não mente. Ele revela antes mesmo que o desejo seja reconhecido internamente. E quando a mente finalmente aceita, já é apenas espectadora de uma história que o corpo começou a contar sozinho. Há uma forma silenciosa de marcar presença que não exige palavras, nem toques, nem aproximações explícitas. É um tipo de reação quase imperceptível, que surge quando alguém sente que o seu espaço, ou o seu interesse, está sendo ameaçado. É a mudança de comportamento sutil, mas estratégica. O ajuste na postura, o reposicionamento no ambiente, o olhar que acompanha discretamente o deslocamento do outro. Essa presença invisível é mais poderosa do que parece. Mesmo quando não há envolvimento declarado, quando ninguém disse nada, o corpo se manifesta como se quisesse proteger algo que nem mesmo foi assumido. Uma inclinação leve na direção do que chama atenção. Uma tensão súbita quando outro alguém entra em cena. Um silêncio carregado que toma conta do ar. É como se a pessoa dissesse, "Estou aqui", sem abrir a boca. Ela não entra na conversa, mas se coloca à margem dela, com uma aura que exige ser notada. Esse tipo de reação tem algo de territorial. Não é agressiva, mas é firme. É uma resposta do instinto, como se o inconsciente compreendesse a possibilidade de perda, antes que o consciente sequer cogite que há algo a ser perdido. E é justamente essa ausência de intenção racional que torna tudo mais revelador. A pessoa não sabe por que se incomodou com aquela risada, com aquele toque, com aquele olhar cruzado do outro, mas se incomodou, e o corpo se armou. Em muitos casos, essa marcação de território se manifesta por meio da reorganização do espaço ao redor. Sentar mais perto, ocupar mais tempo com a fala, rir mais alto do que de costume. Pequenas atitudes que, vistas isoladamente, podem parecer simples casualidades, mas juntas constroem um cenário de defesa silenciosa. E quem enxerga isso entende. Ali existe algo que ainda não foi admitido, mas que já se sente ameaçado por sua própria intensidade. Há uma verdade inquietante nesses movimentos. Eles revelam o desejo de se fazer presente mesmo quando não há permissão para ser. Uma tentativa sutil de dizer, "Esse lugar me importa", mesmo quando tudo por fora tenta parecer indiferente. E é nessa reação disfarçada que mora uma das confissões mais sinceras. A voz é um reflexo direto das emoções. Ela vibra, hesita, treme ou se impõe, mesmo quando a boca tenta manter o discurso sob controle. E nos momentos em que a atração começa a se infiltrar sob a pele, há uma mudança sutil no tom que poucos percebem, mas que revela mais do que qualquer declaração explícita. É uma leve suavização, uma modulação diferente, como se o inconsciente ajustasse a frequência da fala para se aproximar, envolver, seduzir. Não é o que se diz, mas como se diz. A mesma frase, quando dita com intenção disfarçada, carrega um peso emocional diferente. Palavras comuns ganham um ritmo mais lento, mais delicado. O som se torna mais íntimo, como se a fala quisesse atravessar o ouvido e tocar direto na pele. Muitas vezes, a mudança é tão sutil que quem fala não percebe, mas quem escuta sente, mesmo que não saiba nomear o que sentiu. Esse fenômeno é ainda mais evidente quando há tentativas de manter a naturalidade. A voz oscila levemente como se estivesse dividida entre o controle e a entrega. Às vezes, escapa uma risada mais leve, uma pausa mais longa entre uma frase e outra, uma respiração mais visível entre as palavras. E nessas pequenas falhas na rotina da fala,
A verdade aparece como uma rachadura na parede de um castelo que parecia inabalável. Há também um cuidado excessivo com o que se diz. Palavras são escolhidas com mais precisão. O discurso é monitorado em tempo real, como se houvesse medo de dizer demais, ou de dizer o que realmente se pensa. Mas é nesse esforço que mora a confissão. Quando alguém muda o tom, está tentando controlar uma emoção que já escapou pelo som. E não há ensaio que prepare a voz para esconder o que o corpo já sente. A mudança no tom é um sussurro emocional, um código secreto entre quem observa e quem tenta não ser notado. É como se a verdade passasse pela garganta e deixasse um rastro, mesmo que o resto do corpo tentasse fingir normalidade. E uma vez percebido, esse detalhe muda tudo. O que era apenas conversa vira revelação. Há um momento estranho em certas interações, em que tudo parece caminhar para uma aproximação natural. E, de repente, alguém se afasta, sem motivo evidente, sem explicação racional. Pode ser um recuo sutil do corpo, uma mudança de assunto abrupta, um distanciamento emocional quase imperceptível. Para quem observa de fora, parece um comportamento aleatório, talvez até casual. Mas, na verdade, esse afastamento é uma resposta instintiva à intensidade da conexão que estava se formando. Quando a atração começa a ultrapassar os limites do controle consciente, o instinto de proteção é ativado. É como se algo dentro dissesse: isso é perigoso, é melhor recuar. Não por falta de interesse, mas por medo do que essa proximidade pode despertar. O afastamento, nesses casos, é quase sempre uma defesa contra a própria vulnerabilidade. Uma tentativa de colocar distância onde o desejo pede aproximação. Esse movimento pode acontecer até mesmo durante uma conversa leve, um olhar mais intenso, uma troca de palavras aparentemente banal. A pessoa percebe que está indo longe demais, não em palavras, mas em energia. E então quebra o fluxo, muda de posição, interrompe o contato visual, disfarça com uma risada ou se distrai com qualquer outra coisa. Mas, se você prestar atenção, vai perceber que esse recuo não foi ao acaso. O corpo reage como se tivesse sido exposto. E na maioria das vezes, esse afastamento não é definitivo. É apenas uma pausa para recuperar o controle. Um passo atrás para tentar reorganizar os sentimentos, fingir indiferença, reconstruir uma parede que já estava ruindo. Mas o mais revelador é que ninguém se afasta de algo que não importa. O afastamento repentino é, ironicamente, uma das provas mais evidentes de que algo real foi sentido. E o ciclo costuma se repetir: aproximação, entrega, susto, recuo, como se o próprio corpo estivesse oscilando entre o desejo e o medo. Quem não entende esse padrão pode achar que a outra pessoa perdeu o interesse, mas quem enxerga a dinâmica por trás sabe. Esse afastamento é uma resposta desesperada ao próprio sentimento, uma tentativa de escapar daquilo que já marcou presença, mesmo que ninguém tenha dito uma palavra. Quando a presença do outro nos afeta de maneira profunda, o corpo começa a se preparar, mesmo sem permissão consciente. Surgem pequenos gestos, quase automáticos, que podem passar despercebidos para olhos desatentos, mas que, sob a luz da observação atenta, revelam uma verdade latente. São rituais de vaidade súbitos: ajeitar o cabelo, alinhar a postura, verificar discretamente o reflexo em uma superfície, ajustar a roupa que já estava no lugar. Essas atitudes não surgem por acaso. Elas são a expressão de um instinto ancestral de valorização, como se o corpo, percebendo a presença de alguém que provoca desejo ou admiração, resolvesse se apresentar da melhor forma possível. A mente não pensa: vou me arrumar para impressionar. Mas o corpo age como se isso fosse uma necessidade urgente, como se dissesse silenciosamente: estou aqui, veja-me. Esse impulso se manifesta de forma diferente em cada pessoa, mas sempre com a mesma origem: a tentativa inconsciente de ser notado por quem já nos afeta. E quanto mais alguém tenta parecer natural, mais evidentes se tornam esses pequenos rituais. Um sorriso prolongado demais, uma risada um pouco exagerada, uma atenção desproporcional à própria aparência em momentos que, até segundos antes, eram despretensiosos. O mais curioso é que esses gestos não são planejados, são impulsos. Como se o corpo tentasse atrair o olhar desejado, sem nunca pedir diretamente por ele. Em situações de grupo, por exemplo,
Basta que o objeto de desejo se aproxime para que esses microajustes entrem em ação. É quase como um reflexo condicionado, ativado por uma presença específica. E esses detalhes, apesar de silenciosos, são poderosos, porque mostram que o desejo já se infiltrou nas camadas mais profundas do comportamento. Quando alguém começa a se preocupar com a própria imagem apenas por estar na presença do outro, está confessando algo que nem mesmo ousa pensar. Os rituais de vaidade, mesmo os mais discretos, são mensagens codificadas do desejo tentando encontrar forma, sem se revelar por completo. Nem sempre o toque precisa acontecer para ser sentido. Às vezes, o que não acontece fala mais alto do que o que é feito. Em situações onde existe uma tensão de atração não declarada, o toque se torna um campo magnético carregado de intenções ocultas, e é justamente a ausência dele que revela o que está sendo contido. Um braço que quase encosta, mas se retrai. Uma mão que se movimenta perto da outra, mas não toca. Um impulso interrompido no último segundo. Esse tipo de comportamento não é neutro. O corpo quer se aproximar, mas a mente impõe barreiras. E nesse conflito silencioso entre o desejo e a razão, surge uma dança de gestos incompletos que carrega uma energia quase palpável. É como se o ar entre dois corpos ficasse mais denso, como se houvesse eletricidade estática esperando uma faísca. E quem está atento sente. Ali havia um toque prestes a acontecer. E o fato de não ter acontecido diz tudo. A ausência do toque não é negação, é autocontrole. E quanto mais frequente esse recuo, mais intenso é o que se tenta conter. Há algo poderoso no gesto interrompido, na aproximação que para a centímetros do contato. Essa suspensão cria um vácuo emocional onde o desejo é ainda mais real do que seria em um toque direto. Porque é nesse espaço vazio, nesse quase, que mora a tensão mais verdadeira. Em muitos casos, o corpo chega a se inclinar, as mãos buscam apoio próximas demais, os pés se direcionam, mas o gesto final nunca se completa. Esse tipo de linguagem é rica em significado. Ela não só denuncia a existência de atração, como também revela o quanto ela está sendo reprimida. E isso, paradoxalmente, intensifica o vínculo, porque o que é negado torna-se mais desejado. O toque ausente se transforma em presença marcante. Quando o toque é evitado repetidamente, não significa falta de vontade, significa excesso de sentimento, e essa contenção gera uma aura densa entre os envolvidos. Eles compartilham uma tensão que não precisa ser verbalizada, porque já foi instalada no campo físico. Um campo onde o toque nunca acontece, mas está sempre prestes a surgir. E isso, por si só, é uma das formas mais profundas de conexão não dita. Quando a atração entra em cena, os códigos sociais começam a falhar. Regras antissólidas, comportamentos aprendidos e reações automáticas se tornam frágeis diante da força de um sentimento que vem de dentro, visceral, primitivo. A pessoa que sempre foi reservada se torna mais extrovertida. Quem era firme se mostra vulnerável. Quem evitava a intimidade começa a buscar aproximações disfarçadas. A quebra de padrões é sutil, mas significativa, e revela com clareza quando o desejo toma as rédeas. A força desse impulso é tamanha que altera até mesmo a percepção do tempo, da lógica e da etiqueta. Alguém que normalmente seria cuidadoso nas palavras se perde em contradições. Alguém que costuma manter distância física invade espaços pessoais sem perceber. Há uma quebra natural no personagem social que todos usamos no dia a dia, como se o desejo rasgasse o roteiro da normalidade e improvisasse um novo comportamento, cheio de falhas reveladoras. Essas rupturas não são planejadas, são escapadas. O desejo, quando intenso, escapa pelas rachaduras da máscara que usamos em público. Ele aparece na mudança de prioridades, no esforço exagerado para manter contato, nas desculpas criadas para prolongar conversas. E o mais curioso, quanto mais a pessoa tenta parecer natural, mais evidente se torna que algo dentro dela saiu do controle habitual. Um dos sinais mais claros dessa quebra é o riso fora de hora, ou o silêncio onde antes havia fluidez. Mudanças abruptas de humor, pequenos esquecimentos, repetições. Tudo isso acontece porque o sistema emocional está operando em sobrecarga. A mente tenta manter o padrão, mas o corpo e o afeto estão em outro ritmo.
A desordem é discreta, mas presente. E para quem observa com atenção, essas falhas no comportamento são pistas claras de algo mais profundo. A sociedade ensina a conter, a disfarçar, a racionalizar, mas o desejo é selvagem. E por mais que a pessoa tente manter a aparência, o desejo não respeita convenções. Ele invade, ocupa, derruba. E quando os padrões sociais se rompem, ainda que por breves momentos, é porque algo maior já está agindo por trás. Um sentimento que, mesmo sem ser dito, já molda gestos, palavras e silêncios. Há algo de estranho, quase mágico, na maneira como o tempo se comporta quando a atração está presente. Não é apenas uma sensação, é uma distorção real da percepção. Os minutos se expandem, pequenos momentos parecem durar muito mais do que deveriam. Uma troca de olhares que duraria 1 segundo se arrasta na memória como se fosse um fragmento de eternidade. O tempo desacelera, e o mundo ao redor perde nitidez, como se só existissem 2 presenças habitando um espaço suspenso. É nesses momentos que os detalhes ganham um brilho diferente. A maneira como a outra pessoa move a boca, a cadência da respiração, o timbre da voz ao dizer algo simples, tudo se torna mais vívido, mais intenso, como se fosse digno de ser registrado e lembrado. O tempo normal, aquele das tarefas, dos compromissos e da pressa, deixa de existir, e surge um tempo emocional, marcado por sensações, não por relógios. O mais fascinante é que essa desaceleração não é consciente. Ninguém diz, vou parar o tempo agora. Ela acontece de forma involuntária, como se o corpo e a mente entrassem em estado de presença absoluta diante do objeto de desejo. O que era barulho vira silêncio. O que era rotina vira descoberta. Tudo se intensifica. E quando o momento termina, vem a estranha sensação de que algo precioso escapou, mesmo que nada tenha acontecido. Em ambientes sociais, essa distorção é ainda mais evidente. Enquanto os outros conversam normalmente, você se dá conta de que sua atenção foi sequestrada. O mundo está acontecendo ao redor, mas você está em outro ritmo, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta, onde cada movimento da pessoa à sua frente parece mais significativo do que o próprio contexto. E por mais que ninguém comente, todos sentem. Há algo no ar quando o tempo desacelera entre 2 pessoas. Uma vibração, uma pausa coletiva, um fragmento de silêncio disfarçado que parece não pertencer ao resto do ambiente. É nesses instantes que o tempo revela o que a razão ainda não nomeou. Porque quando a presença de alguém altera até a passagem do tempo, não há mais dúvidas de que algo profundo está acontecendo. Nem toda atração se manifesta com sorrisos, olhares doces ou proximidade. Em alguns casos, ela se esconde por trás de máscaras frias, posturas rígidas e atitudes que, à primeira vista, parecem desinteresse ou até desprezo. Mas há um detalhe crucial que diferencia o verdadeiro desinteresse da frieza construída. Atenção. O corpo rígido demais, o olhar que evita o contato com precisão cirúrgica, as palavras excessivamente calculadas. Tudo isso não aponta para a indiferença, mas para um esforço interno de esconder o que não se pode permitir sentir. Esse desprezo aparente, muitas vezes, é uma reação de autodefesa. A pessoa sente algo que a assusta, não por ser negativo, mas por ser intenso. E ao invés de se permitir viver essa emoção, ela se protege por meio da negação ativa. O silêncio torna-se áspero. As respostas são curtas. O semblante, impassível. Mas esse comportamento não é natural. É construído. E como toda construção forçada, carrega rachaduras que, sob o olhar atento, revelam o que há por trás. É comum que essas pessoas mantenham uma postura de indiferença, principalmente na presença de terceiros. Como se admitir o que sentem fosse uma ameaça à própria imagem, à própria autonomia. Mas, paradoxalmente, quanto mais distante tentam parecer, mais densos se tornam os gestos involuntários. Um músculo que se contrai, uma respiração acelerada ao menor contato, um leve estremecimento ao ouvir o nome da outra pessoa. Esse tipo de reação é ainda mais reveladora quando há contrastes no comportamento. A pessoa parece fria, mas observa discretamente. Mantém distância, mas sabe detalhes que não deveria. Evita falar diretamente, mas se manifesta em indiretas, em ações simbólicas, em pequenas sabotagens emocionais.
O desprezo é apenas uma máscara, e por trás dela há medo. Medo de se expor, medo de se entregar, medo de perder o controle sobre algo que já a domina por dentro. Não se trata de frieza verdadeira, mas de um conflito interno intenso. E o mais revelador, ninguém finge tanto desinteresse assim por algo que realmente não importa. Quando há desprezo exagerado, silêncio forçado ou dureza súbita, quase sempre há um desejo escondido lutando para não ser descoberto. E é nessa contradição que mora a verdade mais profunda, aquela que, por medo, muitos preferem esconder atrás do gelo que criaram. Quando alguém tenta se afastar, geralmente acredita estar fazendo a escolha certa. Seja por medo, orgulho ou confusão interna, o distanciamento parece, por um momento, a melhor forma de conter aquilo que ameaça romper o controle. Mas o que poucos percebem é que, se a atração for verdadeira, densa, pulsante, irreprimível, ela não se desfaz com a distância. Ela apenas se recalcula. E mais cedo ou mais tarde, acontece o retorno. Silencioso, cuidadoso, mas inevitável. Esse retorno nunca vem como uma declaração direta. Ele se manifesta por caminhos sutis. Uma curtida em uma rede social depois de dias de silêncio. Uma aparição em lugares em que antes se evitava estar. Um comentário aparentemente inocente que ressurge como uma ponte jogada sobre o abismo que foi criado. A pessoa retorna sem dizer que voltou, tentando parecer despretensiosa. Mas no fundo, é como se dissesse, ainda estou aqui. A tensão nesse reencontro é diferente. Já não existe a surpresa da descoberta, mas a consciência do que foi sentido e evitado. E é essa consciência que torna o retorno ainda mais carregado de energia. Agora, os silêncios têm memória, os olhares têm peso, a presença tem história. Tudo aquilo que foi reprimido continua presente, mas agora com um componente novo, o arrependimento do afastamento. Há também o cuidado redobrado. A pessoa pisa com leveza, observa mais do que fala, mede cada reação. Não quer parecer vulnerável, mas está mais vulnerável do que nunca, porque retornar exige coragem. E quando esse retorno é feito em silêncio, sem grandes gestos, é porque há o receio de ser rejeitado, ou pior, de ser ignorado como forma de vingança emocional. Esse tipo de movimento não acontece sem motivo. Ele é a confirmação de que o vínculo criado era forte demais para ser apagado. E quando alguém retorna mesmo após ter decidido se afastar, está admitindo, com ações delicadas, que o sentimento resistiu à lógica, ao tempo e até ao próprio medo. É uma confissão que não precisa de palavras, porque o simples fato de estar de volta já revela tudo o que não foi dito. Antes da entrega verdadeira, existe um momento de ruptura silenciosa, uma batalha interna tão intensa que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. É o instante em que a pessoa para de lutar contra o que sente, mas ainda não sabe como se permitir. Por fora, pode parecer calma, indiferente, controlada. Por dentro, há um colapso acontecendo. Uma implosão emocional onde defesas caem, máscaras se racham e as justificativas lógicas já não fazem mais sentido. Esse colapso não é visível em grandes gestos, mas sim nas microexpressões que escapam sem permissão. Um olhar demorado demais, um suspiro que carrega peso, um silêncio que se prolonga quando uma resposta era esperada. É um estado de transição, entre o fingimento e a aceitação, entre o controle e a rendição. O corpo sente primeiro. A mente, depois de resistir até o limite, começa a ceder. É nesse momento que a pessoa se vê confrontada por si mesma. Percebe que a imagem construída para manter distância já não a protege, que o afastamento não trouxe paz e que a proximidade, mesmo perigosa, parece ser o único caminho verdadeiro. O colapso é a queda da resistência emocional. Não se trata de fraqueza, mas de lucidez. A lucidez de quem entende que não adianta mais lutar contra algo que já se instalou em todas as camadas do ser. Esse processo costuma vir acompanhado de crises silenciosas, insônia, inquietação, distrações constantes, tentativas falhas de se concentrar em outras coisas. Mas tudo retorna ao mesmo ponto: o desejo contido, a conexão sentida, a presença que ficou marcada mesmo na ausência. Até que, enfim, o corpo relaxa, a mente aceita e o coração se permite. Não como uma escolha racional,
mas como um estado de rendição inevitável. Quando o colapso interno se completa, a entrega se torna possível. E geralmente ela acontece de forma simples, mas carregada de significado. Um gesto espontâneo, um olhar que permanece, uma proximidade que não se justifica mais. Não há mais jogos, nem máscaras, apenas a verdade crua de quem finalmente se permitiu sentir. E nesse ponto, não há mais retorno, apenas o mergulho completo naquilo que sempre esteve ali, esperando ser vivido. Em muitos encontros humanos, o discurso caminha para um lado, enquanto a energia caminha para outro. E é na contradição entre o que é dito e o que é sentido que mora a verdade mais crua. Quantas vezes alguém diz, não me importo, mas tudo no corpo, na voz, no olhar, desmente essa afirmação? Quantas vezes frases como, somos só amigos, ou isso não significa nada, carregam uma densidade que desafia qualquer interpretação literal? Essa divergência entre linguagem e energia é uma das formas mais intensas de revelação emocional, porque as palavras podem ser treinadas, pensadas, estrategicamente articuladas. Mas a energia que emana de alguém, essa vibração silenciosa que preenche o ambiente, não pode ser forjada. Ela escapa por entre as frases bem estruturadas e se aloja no que não é dito. E quem sabe sentir, sabe exatamente quando está diante de uma negação disfarçada de controle. A energia da atração se revela em como a presença do outro altera o campo emocional. Há um calor diferente no ambiente, um magnetismo que distorce até a lógica. Mesmo quando a conversa parece distante, o corpo responde com reações sutis. O coração acelera, os sentidos ficam mais aguçados, o tempo parece mudar de ritmo, e mesmo que a boca diga, isso não é nada, tudo ao redor, o clima, a postura, a tensão, grita que é tudo. Muitas vezes, essa energia é percebida de forma inconsciente. A pessoa nega, mas depois se pergunta por que ficou tão afetada por um gesto simples. Ou porque sonha com o outro mesmo quando tenta esquecê-lo. Ou porque seu humor muda só de ver aquela notificação surgir na tela. Essas são manifestações de uma energia que não precisa de aprovação racional para existir. Ela apenas se expressa, com ou sem consentimento. E é exatamente aí que a verdade se impõe. Não no que é dito, mas no que se sente. Porque quando a energia entre duas pessoas está carregada, não há palavra que consiga negar o que já vibra no invisível. O corpo sente, o ambiente muda, os outros percebem. E mesmo que o discurso continue negando, a verdade já se impôs por completo. Não pela lógica, mas pela força do que é real demais para ser escondido.